Isto é Rasgar Ideias, o podcast do Notícias LX. À segunda-feira, arrancamos a semana a puxar pelo cérebro. E hoje temos connosco a Lourdes Gonçalves, o Fernando Pedroso e o Manuel Graça para mais um episódio do nosso podcast Rasgar Ideias. Rasgar Ideias, cujo tema para hoje, escolhido na semana anterior, e isto é bem claro que todos os temas são escolhidos na semana anterior e não no próprio dia, obviamente. O tema para hoje é as polícias municipais. É um tema que já estava em agenda há algum tempo e que na semana passada foi, entre todos, escolhido para ser o tema de hoje, dia 16, dia em que o podcast é gravado. Fica já bem claro que para a semana o tema será a privatização da TAP, a tal privatização a 49,9%, e nessa altura gravaremos um episódio só com esse tema da privatização da TAP. Hoje o tema é polícias municipais e para dar início ao nosso podcast convidava o Fernando Pedroso para iniciar esta conversa entre todos em mais uma edição do Rasgar Ideias. Uma saudação a todos, ao António e aos colegas de painel. Bom, as polícias municipais, convém esclarecer que são serviços municipais vocacionados para serem uma polícia administrativa. É assim que a lei os trata, e não são órgãos de polícia criminal. Não são órgãos de polícia criminal. Mas, contudo, não sendo órgãos de polícia criminal, as polícias municipais podem fazer investigações relacionados com violações da lei e dos regulamentos, mas dentro das competências, das atribuições das municipais. E aí podem. Contudo, para além desta vertente administrativa, e por isso é que é muito importante a Polícia Municipal, podem vigiar espaços públicos, abertos ao público, a sua presença. Podem também vigiar os espaços circundantes das escolas. Aqui faz-me uma questão que é: normalmente vigiam só nas escolas públicas. Eu acho que é uma discriminação negativa relativamente às escolas privadas. Também deviam vigiar esses espaços, porque no fundo é um serviço público. Isso, aliás, exatamente como a escola segura. A escola segura só vai atuar em escolas públicas e não em escolas privadas. Não se percebe essa razão, essa discriminação negativa para as escolas privadas. Podem também vigiar o trânsito, e aqui com uma particularidade: 55% das receitas das multas revertem a favor da Câmara dos Cofres Municipais. Portanto, temos que ter a certeza que a Câmara Municipal não utiliza a Polícia Municipal para efeitos de receita, de aumento da sua própria receita. Podem fazer vigilância em transportes públicos. E aqui o mais importante das polícias municipais, em casos de crimes, em flagrante delito, podem deter pessoas e conduzi-las imediatamente aos órgãos de polícia criminal, à polícia ou a um órgão judiciário. A conclusão é que as polícias municipais têm o efeito dissuasor muito importante na prevenção criminal, mas não chega, não é? Não chega só. Tem que ser também com a escola segura, tem que ser com a velha figura dos guardas noturnos. Eu acho que devia ser implementada, e as empresas de segurança também. Portanto, mas de qualquer maneira, este debate sobre as polícias municipais tem subjacente o falhanço do Estado, a montante. Porquê é que é tão importante as polícias municipais? Porquê é que é tão importante a atuação das polícias municipais fora da área administrativa? Porque o Estado falha na Polícia de Segurança Pública. Os concelhos, o território não é suficientemente policiado. A Polícia de Segurança Pública não tem meios, não tem equipamentos, não tem viaturas, não tem nada. E, portanto, as câmaras e as populações refugiam-se muitas vezes nas polícias municipais, quando devia ser a PSP a fazer o serviço.
Ok, muito bem, António. ok. Eu estava à espera que Eu não terminasse. assinalei que tinha Não, acabado. ok. Mas, Tudo bem. Agora vamos passar a Lourdes Gonçalves, que também tem, obviamente, algo para dizer sobre o tema. É uma dos membros do painel. Lourdes Gonçalves. Primeiro, boa tarde aos colegas de painel, como sempre. Agradecer o estar presente neste podcast, que é o Rasgar Ideias. E falar deste tema, eu creio que o Fernando abordou aqui muitas questões já que são funções da Polícia Municipal. O decreto-lei que assenta estas funções é o decreto-lei 39 e é de 2000. E porquê que eu estou a dizer isto? Ele refere a criação da Polícia Municipal e assenta neste decreto-lei com estas funções de fiscalização administrativa, que é a base que está para a Polícia Municipal, e depois tem uma série de, digamos, pilares onde fazem as atuações, seja na mobilidade, seja no território, e muito disto o Fernando já falou sobre a intervenção, ou pelo menos os temas que devem de abordar. A questão da ocupação da via pública, a questão de articulação com a PSP e com a GNR quando há no território. Falou-se aqui na questão da proximidade da polícia, e aqui tem um papel fundamental a Polícia Municipal, e eu penso que também tem um papel lúdico a Polícia Municipal. Ela deveria intervir junto das escolas, estar naquela área toda exterior às escolas, e acho que esta proximidade aos jovens e às crianças teríamos aqui um benefício enorme. Mas não querendo ir por esse caminho, há ultimamente, ou pelo menos nos últimos tempos, nós temos assistido por parte da Associação Nacional de Municípios uma pressão sobre rever novamente este decreto e rever as competências que a Polícia Municipal deve ter ou não neste contexto que é um novo contexto em termos de sociedade. E há várias pressões neste sentido para que seja revisto. Há quem defenda mais competências para a Polícia Municipal, e há quem defenda que a Polícia Municipal deveria estar investida de outros poderes para poder agir também noutras áreas. Eu penso que isto é muito o trabalho da Polícia Municipal. Para mim é um fator determinante no território. Faz falta no território para estas necessidades ou para esta fiscalização administrativa. E acho que ela é super importante neste contexto. E termino por dar os parabéns à Polícia Municipal de Loures pelos seus 10 anos, que ainda há pouco tempo, há 2 semanas atrás, estava de parabéns porque o Conselho de Loures tem Polícia Municipal e teve agora o seu aniversário dos 10 anos. Ok, e agora a Câmara está com o Manel Graça, com a sua caneca do Rasgar Ideias. Manel Graça, a Polícia Municipal, não sei se é em Mafra há a Polícia Municipal. Mas antes disso, dar a boa tarde a todos os colegas de painel, ao António Tavares, portanto, ao Fernando Pedroso, ao Lourdes Gonçalves e ao António Tavares, obviamente. Agradecer o convite ao Notícias LX para esta gravação do Rasgar de Ideias e também à Câmara Municipal de Mafra, que continua a disponibilizar este magnífico local para a realização destes podcasts. Bom, em Mafra existe Polícia Municipal. Esta coisa de se falar em último tem sempre as vantagens e os inconvenientes. As vantagens de poder-se fazer uma súmula e poder até, como se costuma dizer, en passant, criticar os colegas do painel. Mas também tem a desvantagem de eles já terem ocupado o espaço. Por isso, falando aqui de um aspecto que é fundamental, é que aos dias de hoje, e já foi aqui referido pelo Lourdes, que a Associação Nacional de Municípios repensa a possibilidade de a legislação que incumbe à criação por município da sua Polícia Municipal
poder vir a ter outras funções, outras funcionalidades, é uma redundância, mas é mesmo assim, que até hoje não tem. Isto só vem provar duas coisas. Por um lado, a falência das forças tradicionais de polícia, seja a GNR, seja a PSP, e também a necessidade de os nossos dias hoje adequarem a uma resposta mais próxima. E daí a maior proximidade e a dependência das polícias municipais, é assim que se fala, das câmaras municipais, porque respondem dentro de um contexto da lei, sim, mas respondem a muita especificidade emanada do próprio município. Em relação a estes aspectos, há que depois também aqui introduzir um dado. E esse dado tem a ver com a dimensão de cada um dos municípios versus o número de efetivos que os mesmos comportam. Só por dar aqui um número, por exemplo, Cascais, que tem uma população estimada em 170 mil residentes, tem um corpo de 58 polícias municipais. Mafra, que neste momento ronda os 100, e há quem diga 110 mil residentes, tem um corpo de apenas 10 polícias municipais. É óbvio que se traduzem numa necessidade de maiores intervenções de proximidade, traduzem-se com uma falência também. E quando digo uma falência, eu gostaria pessoalmente de ver a Polícia Municipal a estar a fazer o serviço de proximidade que aqui já foi referido pelo Fernando Pedroso, junto das escolas, todas elas, públicas e privadas. Gostaria porque a presença física, não é preciso andarem a pegar nas criancinhas ao colo, passa a expressão, a presença física é de facto dissuadora de algumas zargatas e alguns outros perigos que os dias de hoje transmitem. Mas a eleição da vigilância feita por polícias municipais dentro do espaço do dia, que é o espaço noturno, de alguma forma ocupando lugares que anteriormente eram ocupados pelos guardas noturnos, era um espaço que veria com muito bons olhos. É essa presença na falta de uma boa iluminação, ou acompanhando também uma boa iluminação, que é dissuadora de muitos disparates, para não lhe chamar outras coisas, na nossa sociedade. E essa proximidade, em cada município, é da sua responsabilidade. E essa responsabilidade deve substituir àquilo que alguns municípios hoje recorrem, que é à vigilância eletrónica. Daqui a bocadinho somos todos um cyborg. Não podemos ser. Temos que ter aqui alguma proximidade e quando, de facto, haja alguma situação de maior perigo ou de maior pedido de segurança, é com a pessoa que nós nos devemos dirigir. Essa pessoa é também promovida pela própria presença de um polícia municipal. Penso que... Não sei se haverá mais alguém que queira... Então, se me permite. Pois, permito, mas vamos ser sintéticos. Muito Fernando. sintético. Eu só queria dizer ao Graça, uma questão é que não é a falência da GNR e da PSP. Não. Porque a falência da GNR e da PSP não existe. Eles têm que ter meios. Eu diria que é a falência do Estado, exatamente como eu disse na minha alocução. É a falência do Estado é que está em causa, porque a GNR e a PSP fazem um serviço extraordinário com os meios que têm. E estou a dizer isto sem demagogia, eu acredito claramente nisso. Ok, mais uma só- dica aqui só da Lourdes Gonçalves. É só um pormenor. Eu penso que os papéis da PSP e GNR e os planos de segurança que existem estão muito bem definidos, os papéis. E eu acho que aqui a Polícia Municipal, num plano de segurança municipal, tem um papel que é um papel diferente. Ou seja, eu acho que os papéis são diferentes das autoridades que nós estamos a falar. E a falência de uma não falência, eu acho é que efetivamente faz-nos falta mais policiamento. Nós não temos, se calhar, dados municipais que gostaríamos de ter, mas era bom que os dados municipais também pudessem existir, para nós percebermos bem o papel destas autoridades.
Encerramos por aqui? Encerramos por aqui, apenas para dizer que faço minhas e agradeço a retificação dos meus colegas de painel, porque quando há pouco aludia à questão da falência da PSP, e GNR não era nesse contexto de falência, obviamente, mas sim a não capacidade de resposta, porque estão noutros patamares de segurança. Muito bem. E muito bem, estão muito bem. E esta semana, quem mexe no tacho? Muito bem, hoje na rúbrica do Mexe no Tacho, eu vou falar numa coisa de Odivelas, vou falar do concelho onde resido. E o concelho onde resido é Odivelas. E houve, o fim de semana passado, a semana passada, ocorreram as festas da cidade do concelho de Odivelas. E o que é que aconteceu? No último dia das festas da cidade, mais uma vez desacatos. E desacatos graves, em que houve tiroteio e houve um jovem em estado grave, todas essas situações. Isso ocorre-me a que, em grandes concentrações de festas, era necessário que houvesse empresas de segurança que fizessem um controle das entradas, dissuasores, um controle efetivo, e que houvesse em todos os recintos destas feiras sistemas de videovigilância. Os sistemas de videovigilância e um controle efetivo à entrada são sistemas dissuasores das pessoas entrarem naqueles recintos com armas para provocar desacatos. Eu frequentei as festas da cidade este ano, havia imensas famílias com crianças pequenas, mesmo à hora dos acontecimentos havia crianças e famílias na restauração, no recinto. Portanto, alguma coisa vai ter que ser feita em termos de segurança. E para terminar, só dizer que é inacreditável o que se passa neste país, que quem pede autorização para um sistema de videovigilância está anos a fios à espera de uma autorização. Isto é, mais uma vez, uma falência do Estado português em matéria de segurança. E terminou, não é verdade? É verdade, terminou. É verdade. Ok. Então, agora, a Lourdes Gonçalves, o seu mexe no tacho. O meu mexe no tacho de hoje é um mexe no tacho muito positivo. Uma ideia e um evento que a GNR promoveu, ou que vai promover, que eu achei dei especial atenção a este evento. A GNR vai entregar a idosos 1.800 cabazes de verão. E isto é uma parceria feita entre a Guarda Nacional Republicana e o Pingo Doce. Estes 1.800 cabazes são especificamente para os dias de verão. E nesses dias de verão, os idosos que foram referenciados na Operação Census Sénior, e eu acho que nós devíamos dar aqui um pouco de importância a esta operação, ela tende a identificar sobretudo os idosos que se encontram sozinhos em casa e que são referenciados e que nos ajudam imenso depois a fazer o trabalho que é necessário fazer com estes idosos. O cabaz inclui bolsas de fruta, cremes hidratantes, barra de cereais, garrafas de água, entre outros géneros, e vão ser entregues pela GNR, ou seja, os efetivos da GNR vão passar em casa dos idosos e vão fazer estas entregas. Eu acho isto importantíssimo. Porquê? Porque todas as organizações sociais nacionais recebem alertas por parte do Ministério da Saúde e da Segurança Social quando há ondas de calor, para terem atenção os mais novos, que são as crianças, e os idosos. E, normalmente, esses alertas trazem sempre indicações do que deve ser feito. E eu achei que esta iniciativa por parte da GNR acho que está muito bem considerada. Ok, obrigado. Manuel Graça, esta semana quem mexe no tacho? Quem mexe no tacho, para mim, é a Ministra da Saúde. Inevitavelmente, a Ministra da Saúde é a peça que saiu, a quem saiu a sorte grande, ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Porque é o seu salvo-conduto, é o seu escudo de proteção, e enquanto ela se mantiver neste governo,
o Luís Montenegro pode ir fazendo os maiores disparates possíveis, porque todos nós vamos deixar o Luís trabalhar. E vamos deixá-lo trabalhando porque ele tem o escudo. E o escudo que o defende chama-se Ana Paula. Ministra da Saúde, não sei se durante muito tempo, porque provavelmente por este andar o Serviço Nacional de Saúde não vai resistir, portanto vai cair antes dela própria cair, mas também uma saudação muito especial, muito calorosa a todas as corporações de bombeiros deste país que têm vindo a substituir com tremenda eficácia, abnegação, solidariedade, que é aquilo que move os homens da paz, na substituição daquilo que é um compromisso e uma obrigação do Estado e que não é cumprida. Quantas e quantas parturientes, mulheres que vão dando à luz, o estão a fazer dentro de ambulâncias, dentro de maternidades com 4 rodas. É isto que está a acontecer. E, portanto, o meu... não é um desagrado, é dar um voto de um galardão tremendo à ministra Ana Paula Martins pelo trabalho de desagregação do SNS que está a fazer e, obviamente, também tenho que dar os parabéns a Luís Montenegro, que de facto conseguiu encontrar o escudo que o protege. E é assim, com este escudo, terminamos o episódio de hoje, não esquecendo que para a semana vamos voltar com o tema da privatização da TAP a 49,9%. Até lá, um obrigado a todos os que nos escutam e voltamos para a semana. Obrigado. Aqui a partir da caneca. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.